Boa noite. Boa noite. Supremo nega pedido de liberdade para Eduardo Cunha, preso pelo juiz Sérgio Moro há 4 meses. Temer confirma encontro com o ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso, e diz que o novo ministro da Justiça será escolha pessoal. A avaliação positiva do governo Temer cai para 10% na pesquisa CNT-MDA. A avaliação negativa subiu para 44%. Presos 28 suspeitos de desviar 7 milhões de reais de bolsas de estudo na Universidade Federal do Paraná. Mais 10 PMs são presos em São Paulo acusados de tráfico de drogas. Outros 2 do mesmo grupo já haviam sido flagrados com drogas no carro. Prefeitura de São Paulo corta pela metade o número de alunos e gastos com o programa Leve Leite. Mais 10 policiais militares tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça aqui na cidade de São Paulo. Eles são suspeitos de participar com outros 2 PMs já presos há 2 semanas de tráfico de drogas na zona sul da capital paulista. Os 12 policiais presos pertencem ao batalhão da PM que fica na região do Grajaú. Todos estão no presídio Romão Gomes da Polícia Militar na zona norte da cidade. Segundo o advogado dos suspeitos, os agentes são inocentes até que se prove o contrário. Os 12 policiais presos pertencem ao 50º Batalhão da Polícia Militar da Zona Sul de São Paulo. A Corregedoria da PM investiga o caso há 4 meses. As informações foram apuradas por meio de interceptação telefônica e que demonstra estarem os investigados de serviço nos dias em que combinaram o recebimento de vantagem indevida. Para a Justiça Militar, o grupo havia formado uma organização criminosa que agia na zona sul da capital. Os 12 policiais militares são suspeitos de tráfico de drogas, peculato, extorsão mediante sequestro e corrupção passiva. Todos permanecem presos no presídio militar Romão Gomes e vão responder a processo administrativo que pode resultar na expulsão da PM. No dia 30 de janeiro, os soldados André Nascimento Pires e Rodrigo Guimarães Gama foram presos em flagrante com drogas e 2 latas de cerveja dentro da viatura em que estavam. A Justiça Militar apurou que eles estavam transportando 2 malas com drogas no interior da viatura policial para venda a um traficante. Naquele dia, foram apreendidas mais de 4.500 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína. É muito triste e é lamentável. São, na realidade, pessoas travestidos de policiais, né? Pessoas que não deveriam estar na função de policiais, travestidos de policiais para cometerem crime. O decreto de prisão preventiva aos outros 10 policiais militares inclui soldados, cabos e um sargento. O juiz responsável pela investigação emitiu ainda mandados de busca e apreensão a 17 policiais militares. Para o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, a investigação pode revelar mais envolvidos. A motivação normalmente é o dinheiro, né? Mas também o que chama atenção é a possibilidade que eles vê na impunidade. Estamos confiantes aí no trabalho da Corregedoria para que isso fique bem claro para todos e todos aqueles que estiverem realmente envolvidos venham a ser não só denunciados pela Justiça Militar, como expulsos da corporação. Aqui em São Paulo, carregando faixas e cartazes, um grupo de mulheres de PMs protestou em frente ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo. Assim como no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, parentes reivindicam melhores condições de trabalho e reposição salarial para os PMs de 2014 a 2016. O protesto pacífico foi organizado pela Associação de Familiares e Amigos de Policiais do Estado de São Paulo. 6 manifestantes foram recebidos nesta tarde pelo secretário adjunto da Casa Civil, Fabrício Cobra Arbex. Em nota, a assessoria de imprensa do governo afirmou que as reivindicações estão em análise nas áreas técnicas e que a Secretaria de Segurança Pública mantém diálogo com a categoria sobre reivindicações salariais. E acontece neste momento um novo protesto de mulheres de PMs em frente ao batalhão da Rota na Avenida Tiradentes. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem as informações. Carla.
Na verdade, é o mesmo grupo que protestou mais cedo em frente ao Palácio dos Bandeirantes. São 24 pessoas que, com cartazes, interditam a pista lateral da Avenida Tiradentes em frente ao quartel da Rota. Então são mulheres, mães, parentes de policiais que chegaram aqui por volta das 4h30 da tarde e que pretendem permanecer até as 8h30 da noite. Com isso, a condição de trânsito, que já é ruim nesse horário, piorou bastante. Agora há pouco a polícia, a CET na verdade, desviou o trânsito que até agora há pouco ficou parado aqui na pista lateral. A gente pode observar que aqui do lado existem 5 viaturas da polícia de trânsito paradas no canteiro, mas os policiais só acompanham, não interferem. Bem, segundo os manifestantes, eles me disseram que esperam para amanhã uma resposta do governo sobre a reivindicação salarial dos policiais. Isso deve acontecer numa nova reunião lá no Palácio dos Bandeirantes. E mais cedo, um outro grupo de mulheres também protestou em frente a um quartel da PM em Guarulhos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações. E já perdeu força o movimento das mulheres dos policiais militares do Espírito Santo. Hoje, poucas pessoas protestaram na porta do quartel-geral da PM. As mulheres dos policiais afirmam que só vão sair da porta dos batalhões quando as reivindicações forem atendidas. Como os policiais não podem fazer greve, porque é proibido por lei, as mulheres alegam que são elas que comandam as paralisações. Mas, para as autoridades, essa é uma tentativa de encobrir o que seria um motim dos PMs. A Justiça determinou a intimação de 10 mulheres que estão na porta de batalhões no Espírito Santo, sob pena de pagamento de R$10 mil por dia em caso de descumprimento. O protesto dos parentes dos policiais entrou no 12º dia. O governo federal autorizou um reforço na segurança do Espírito Santo com a chegada de 3.500 homens das Forças Armadas. Eles estão ajudando a normalizar a circulação dos ônibus e fazendo o patrulhamento das ruas de Vitória. Sem policiamento, uma onda de violência que começou no dia 4 de fevereiro tomou conta do estado, com 155 mortes violentas no período, segundo o Sindicato dos PMs. 2 tentativas de assalto causaram pânico nos moradores do Rio de Janeiro. Houve confronto com soldados das Forças Armadas e um assaltante foi morto. Por meio de nota, o Ministério da Defesa informou que o inquérito policial militar vai ser instaurado para apurar as circunstâncias do evento. Hoje, o governo federal autorizou a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Rio até o fim do carnaval. 9.000 homens do Exército e da Marinha já estão nas ruas para ajudar na segurança. Eles vão atuar de forma ostensiva na região central, na Assembleia Legislativa e no Palácio Guanabara, a sede do governo. Esses locais estão sendo alvos de constantes protestos dos servidores por causa da grave crise financeira que afeta o estado. Inicialmente, eles ficariam na cidade até a próxima quarta-feira, dia 22, mas o prazo foi estendido para depois do carnaval. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Sérgio Tchgoin, declarou que não há motivos para a permanência das Forças Armadas no Rio até o final do carnaval. O general defendeu ainda que os policiais do Espírito Santo e do Rio que fizeram rebelião sejam enquadrados e punidos, assim como quem incitou o movimento. Polícia Federal prende 28 pessoas acusadas de desviar recursos públicos na Universidade Federal do Paraná. A operação foi batizada de Research e foi realizada em cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, em parceria com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Em Curitiba, os agentes da Polícia Federal estiveram na reitoria da Universidade Federal do Paraná. As investigações começaram no início deste ano. Os suspeitos teriam desviado da universidade cerca de R$ 7.400.000 em bolsas de pesquisas para pessoas sem qualquer vínculo acadêmico durante o período entre 2013 e outubro de 2016. Entre os beneficiados estavam ajudantes de cozinha, taxistas, aposentados, donos de salões de beleza e até beneficiários do Bolsa Família. Segundo a Polícia Federal, essas pessoas faziam parte do círculo de amizades da secretária da Pró-Reitoria de Planejamento de Orçamento, Tânia Márcia Catapan, e da chefe do setor de Orçamento e Finanças do mesmo setor, Conceição Abadia de Abreu Mendonça. As duas foram presas durante a operação da PF.
A Justiça Federal determinou o bloqueio das bolsas de estudos e dos bens dos investigados. Eles podem responder por peculato e por associação criminosa. Nem os professores mais titulados dentro da instituição, ou seja, doutores e pós-doutores, receberam tanto em bolsa. Então, isso é realmente algo estarrecedor mesmo. Ao todo, 28 pessoas chegaram a ser presas. No entanto, um homem de 72 anos foi solto após prestar depoimento. Segundo a Polícia Federal, o idoso apresenta dificuldade de dicção e de locomoção devido a um AVC. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal em Goiás deflagraram uma operação para apurar crimes de fraude em licitações e desvio de recursos públicos numa parceria entre a Prefeitura de Itaúsu, na região central de Goiás, e o extinto Ministério da Pesca. As investigações iniciadas em 2015 tiveram origem em uma denúncia relatada ao Ministério Público da Polícia Federal de Goiás por vereadores de Itaúsu sobre possíveis irregularidades de cerca de 15 milhões de reais para a construção de uma fábrica de farinha e ração para peixes. Foram expedidos 26 mandados judiciais, 12 de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão. O senador Romero Jucá, do PMDB, colhe assinaturas para a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição para blindar os ocupantes da linha sucessória da presidência da República. O objetivo de Romero Jucá, que é líder do governo Temer no Congresso, seria mudar o texto da Constituição, que diz que o presidente da República não pode responder por fatos anteriores ao mandato. Pelo texto proposto por Jucá, estende esse veto a todos os ocupantes de cargos da linha sucessória, presidente e vice dos 3 poderes. Se a PEC for aprovada, pode beneficiar os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, e Eunício Oliveira, do PMDB, ambos são citados nas investigações da Lava Jato. Eles são acusados de receber propina de empreiteiras. Jucá também é alvo de investigação. Para começar a tramitar a PEC é necessário o apoio de 27 senadores. O presidente Michel Temer deve usar em sua defesa esta tese na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, que corre no Tribunal Superior Eleitoral. O PSDB acusa a campanha deles de 2014 de abuso de poder político e econômico. O PMDBista deve dizer ao TSE que não pode responder por fatos anteriores ao seu mandato. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a PEC proposta por Romero Jucá. O senador Romero Jucá é persistente. Não abandona o seu propósito de estancar a sangria da Lava Jato, que já atingiu um estágio hemorrágico. A penúltima iniciativa do senador espanta pelo grau de despudor. Ele sugere que o Congresso inclua na Constituição uma regra proibindo a abertura de processos contra os presidentes da Câmara e do Senado por crimes cometidos antes do início dos seus respectivos mandatos. Essa regra já existe para o presidente da República, mas Jucá quer oferecer o escudo também para os manda-chuvas do Congresso. É preciso lembrar quem é Romero Jucá, não é um personagem qualquer. Ele preside o PMDB, partido de Michel Temer. Caiu do Ministério do Planejamento, mas foi alojado por Temer na liderança do governo no Congresso. É de longe o mais eficiente articulador do Planalto no Legislativo. É esse personagem que deseja impedir que a Justiça alcance malfeitores alojados nas presidências do Senado e da Câmara. A proposta de Jucá já seria despudorada em condições normais. Num cenário de anormalidade em que as 2 casas do Legislativo são comandadas por parlamentares delatados na Lava Jato, Eunício Oliveira, o índio da Odebrecht, e Rodrigo Maia, o Botafogo, aí mesmo é que a falta de pudor transborda qualquer noção de limite. Muita gente imaginava que a política era a segunda profissão mais antiga do mundo, mas certas iniciativas a tornam muito parecida com a primeira. Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo identificou 19 pichadores que atuavam em grupos na capital. Segundo a investigação, eles estariam envolvidos nas degradações do MASP, do Centro Cultural de São Paulo, e da Ponte Otávio Frias de Oliveira, a ponte estaiada que fica no Brooklyn. As investigações começaram em setembro do ano passado e, pela primeira vez, a Polícia Civil conseguiu reunir provas que revelam que pelo menos 2 grupos atuam juntos em pichações pela cidade. Isso possibilita que os suspeitos sejam indiciados, não apenas por crime ambiental, cuja pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, mas também por associação criminosa,
com pena mais severa, de 1 a 3 anos de reclusão. Eu não vislumbro necessidade de prisão cautelar nesse tipo de crime. Não há necessidade. O que há necessidade é realmente de que a investigação seja bem instruída para que o Poder Judiciário possa apreciar e responsabilizá-los. Os investigadores usaram as redes sociais para identificar os pichadores. No inquérito estão imagens como esta, que mostram pessoas no topo de um prédio com rolos de tinta pichando a fachada. As assinaturas deixadas nas pichações e o padrão das letras também ajudaram os policiais a identificar os grupos. Eles estariam envolvidos nas depredações de diversos prédios particulares, além de museus e pontes, como a Otávio Frias de Oliveira, a Estaiada, pintada recentemente pela prefeitura. Os policiais descobriram também que todas as quintas-feiras os pichadores marcavam um encontro na rua Dom José de Barros, no centro da capital, para definir os locais que seriam pichados e depois divulgavam as ações nas redes sociais. Segundo o delegado que investiga o caso, os pichadores têm entre 20 e 30 anos. Dos 19 identificados até agora, 5 são mulheres. Um deles já foi pego pichando 5 vezes. Nós temos antecedentes desses investigados de todas as modalidades criminosas, desde o tráfico e o roubo até os que não registram antecedentes e o que registram especificamente antecedentes por pichação. Os vereadores de São Paulo aprovaram em segunda votação um projeto de lei que cria o programa de combate às pichações e prevê multa pesada para quem for pego pichando a cidade. Esta foi a primeira vitória da gestão de João Dória aqui na Câmara Municipal, que elegeu como uma das suas prioridades combater os pichadores durante os 4 anos de mandato. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. Foram 51 votos a favor e 2 contra. O pichador flagrado levará multa de R$5 mil. Se o ato for contra patrimônio público ou bem tombado, o valor sobe para R$10 mil. Em caso de reincidência, a multa dobra. Mas o pichador poderá firmar um termo de compromisso de reparação da paisagem urbana para recuperar o bem pichado. O texto estabelece também multa de R$5 mil para estabelecimentos que comercializarem tinta spray a menores de 18 anos. Em meio à discussão sobre pichação na cidade, São Paulo vai ganhar um novo mural. É um desenho de cerca de 1.500 metros quadrados na parede de um prédio na Rua da Consolação. A obra é da artista Rita Weiner. Começo da semana, a parede imensa ainda está branca. O repórter Danilo Oliveira subiu em um dos andaimes. Antes do desenho final, a parede de 50 metros de altura e 30 de largura vai receber alguns quadriculados que dão a dimensão exata de como vai ser o mural. Por enquanto, a gente não sabe como vai ficar, mas a certeza é que aqui de cima tem bastante inspiração. No segundo dia de trabalho, a lateral do prédio do Conselho Regional de Medicina na Consolação começa a ganhar cor. O traço preto revela o contorno de uma mulher. A figura é constante no trabalho da artista Rita Weiner. Todos os meus trabalhos sempre vai ter uma mulher na frente, que é a única coisa que eu sei ser de verdade, ser mulher. Então é uma coisa que eu brigo porque a gente ainda está na arte, na rua, ainda é muito difícil. Rita é paulistana, hoje mora no Rio de Janeiro. Ela é neta do jornalista Samuel Weiner, um dos grandes nomes da imprensa brasileira. Este não é o primeiro trabalho dela em muros de São Paulo. Este fica no Beco do Batman, na Vila Madalena. Eu me considero uma artista, antes de tudo, que eu uso a plataforma do papel, eu uso a plataforma da parede, eu quero pintar mais e não é a cidade de São Paulo, não é o Rio, eu sou uma artista que quero expandir meu trabalho para onde for possível. O Mural da Consolação surgiu a partir de uma parceria da artista com o Bloco Baixo Augusta, que desfila no próximo domingo. O CREMESP autorizou a pintura e a ideia é presentear a cidade neste momento em que tanto se discute o papel da arte de rua. Da janela do prédio vizinho ao desenho, nós temos uma noção mais próxima de como tudo é grandioso por aqui. A parede que está sendo pintada tem 30 metros de largura e 50 metros de altura. Serão usados mais de 200 litros de tinta. Mas o desenho só será conhecido por completo no próximo domingo, quando o bloco de carnaval passar por aqui.
Mas a arte acontece ao vivo e nesta quarta-feira já não dava mais para esconder que será intenso e colorido, para a sorte de quem passa pelo centro de São Paulo. Alegra a cidade, alegra as pessoas, dá colorido, dá vida. Acredito que seja um gesto de dignidade, de vitória. Dá uma enfeitada na cidade, uma colorida, né? São Paulo é muito cinza, acho que precisa de cor. É emocionante poder dar para a cidade uma obra de poesia, né? É importante porque a cidade não se faz só de carro e de prédio, né? A cidade são as pessoas que moram nela. E eu acho que é com amor, com cor e poesia que você faz uma cidade melhor. Um grupo de manifestantes protesta neste momento aqui na Avenida Paulista. É uma manifestação em apoio à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. O protesto, convocado pelas redes sociais, interrompe o trânsito da Avenida Paulista em direção à Consolação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso do deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, e decidiu manter a ação penal por não haver nenhuma obscuridade ou erro apontados pela defesa. O parlamentar se tornou réu na Operação Lava Jato no ano passado. De acordo com denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele é acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal nega o pedido de liberdade do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Por 8-1, a maioria dos ministros resolveu seguir o voto do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, e manter Cunha preso em Curitiba, no Paraná. O único voto a favor da liberdade foi do ministro Marco Aurélio Mello. Cunha está preso desde outubro do ano passado e responde a 3 ações penais no âmbito da Operação Lava Jato. Alexandre de Moraes, indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal, se reúne com a presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia. O encontro foi no gabinete da presidência do STF. Ninguém falou com a imprensa. Desde que foi indicado pelo presidente Michel Temer na semana passada, Moraes tem se reunido com políticos e autoridades. Ele precisa ainda passar por uma sabatina e ter o nome aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado e no plenário da Casa. A sabatina está marcada para terça-feira que vem. A expectativa é que a votação em plenário ocorra também na mesma semana. Se aprovado, Alexandre de Moraes entra na vaga de Teori Zavascki. No Supremo, será o revisor dos processos da Lava Jato no plenário da Corte. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Moraes disse ontem, durante um almoço com senadores da base do governo, que as prisões provisórias não devem ser decretadas sem prazo determinado. Para ele, as detenções não podem perdurar indefinidamente. Segundo senadores que estavam nesse encontro, o ministro licenciado da Justiça se definiu como legalista e defendeu a continuidade das investigações da Lava Jato. A reprovação do governo do presidente Michel Temer aumentou e ficou em 44,1%. A pesquisa foi feita pelo Instituto MDA por encomenda da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. 10,3% dos brasileiros entrevistados consideram positivo o governo Temer. Em outubro, a última pesquisa, eram 14,6%. 44,1% avaliaram a gestão de forma negativa. Anteriormente, eram 36,7%. Para 38,9%, o governo Temer é regular, ante 36,1%. E 6,7% não responderam ou não souberam opinar. E em outubro, eram 12,6%. Em relação ao combate à corrupção, 40,1% dos entrevistados avaliam que o enfrentamento é igual nos governos Temer e Dilma. 27,3% consideram que é maior no governo Temer e 24,2% que era maior no governo Dilma. Houve também uma sondagem sobre eleições presidenciais de 2018. No segundo turno, Lula vence em todas as simulações. Aécio Neves vence nos cenários em que disputa contra Marina Silva e Michel Temer, e Marina ganha de Temer. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Essa pesquisa da CNT-MDA acaba de fotografar. Lula hoje venceria demais candidatos à presidência da República.
Em 3 cenários de primeiro turno, pesquisados para 2018, Lula cresceu de 6 a 8 pontos. Isso em relação à pesquisa de outubro da mesma CNT-MDA. Clésio Andrade preside a CNT, Confederação Nacional do Transporte. Clésio foi vice-governador de Aécio Neves, em Minas. Clésio avalia que 2 fatores influíram para o crescimento de Lula: comoção com a morte de Marisa e, aspas, alguma saudade do Lula. Pesquisa qualitativa feita para o jornal Valor, essa semana, pela Ideia Inteligência, captou esse mesmo sentimento, aspas, saudade de Lula. Pesquisa qualitativa feita com pessoas das classes C e D, pessoas com 25 a 55 anos que não são filiadas ou militantes do PT. Na CNT-MDA, Lula bateria os adversários do primeiro e segundo turnos nos 3 cenários pesquisados. No primeiro cenário, Lula teria 30% contra 11% de Marina. Marina está em segundo lugar nos 3 cenários. No primeiro turno, Lula venceria Alckmin ou Aécio com 20% de frente. No segundo turno, venceria Marina e Aécio. Candidato da extrema-direita, Bolsonaro está em terceiro lugar nos 3 cenários, em empate técnico com Marina ou Aécio. Temer tem menos de 4% no eventual primeiro turno. O governo Temer tem escassos 10% de avaliação positiva. Entre os pesquisados, assombrosos 91% acreditam não existir nenhum partido político livre de corrupção. Essa pesquisa foi divulgada um dia depois do ministro Celso de Mello, do Supremo, permitir que Moreira Franco seja ministro de Temer. Gilmar Mendes, do mesmo Supremo, não permitiu há um ano que Lula fosse ministro de Dilma. A hipótese Lula atropela candidaturas mais à esquerda e atiça seus muitos adversários. Lula foi, é e seguirá sendo o alvo, seja como for, o homem a ser derrubado. Boa noite. Cotado para o Ministério da Justiça, Carlos Veloso diz que a Lava Jato é intocável. O jurista Carlos Veloso tem 81 anos e é ex-ministro do Supremo. Ele foi indicado pelo então presidente Fernando Collor em 1990 e exerceu o cargo até 2006. Ele foi presidente do Supremo entre 99 e 2001. Em declarações à imprensa, Veloso disse que a Operação Lava Jato só seria tocável se for para estimulá-la. Ontem ele se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O nome dele é apoiado pelo presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Carlos Veloso disse ainda que não foi convidado para a vaga no Ministério da Justiça. No Twitter, Temer disse que Veloso é seu amigo há mais de 35 anos e reafirmou que a escolha do novo ministro da Justiça vai ser uma decisão pessoal e sem conotação partidária. Além dos tucanos, Temer é pressionado por seu partido, o PMDB, para ficar com a vaga. Nas entrevistas, ao se referir a Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, Carlos Veloso disse que é bom juiz, rigoroso, porém justo. O ex-ministro do Supremo defendeu ainda o fim do sigilo das delações só depois da denúncia ou depois do pedido de arquivamento. Segundo ele, a revelação pode prejudicar investigações ou jogar na rua da amargura uma pessoa que foi mencionada sem respaldo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu a liminar que proibia o jornal Folha de São Paulo de publicar informações sobre uma chantagem praticada por um hacker contra Marcela Temer, mulher do presidente Michel Temer. A decisão foi dada pelo desembargador Arnoldo Camanho de Assis. A liminar havia sido concedida na última sexta-feira pelo juiz Ilmar Raposo Filho, da 21ª Vara Civil de Brasília, a pedido do subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, Gustavo do Vale Rocha, em nome da primeira-dama. Com a decisão do desembargador, a reportagem voltou ao site da Folha. O TJ do Distrito Federal ainda vai julgar o mérito da ação. O Ministério Público Federal apresentou hoje as alegações finais contra os acusados da Operação Pecúlio, que prendeu uma quadrilha que desviava dinheiro da Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os procuradores federais pediram a condenação de 66 pessoas por crimes contra a administração pública.
Segundo a denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal no ano passado, a quadrilha era chefiada pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, do PSB, junto com 12 dos 15 vereadores da cidade. Eles desviavam recursos do município fraudando licitações e contratos, com a ajuda de servidores públicos e empresários. A promotoria denunciou 77 pessoas e agora pede a condenação de 66 deles, entre vereadores, ex-secretários e funcionários da Prefeitura de Foz. A controladoria do município diz que pelo menos 4 milhões de reais foram desviados pela organização criminosa. Por conta das denúncias, o prefeito Reni Pereira foi afastado do cargo pela Justiça. E a Prefeitura de Foz do Iguaçu está sendo comandada por uma interina. Fevereiro é considerado um dos meses mais quentes do verão. E segundo a meteorologia, nesta segunda quinzena que está começando, nenhuma massa de ar frio está prevista para chegar aqui em São Paulo. Isso significa que São Paulo pode bater novos recordes de calor. Infelizmente. Infelizmente, né? Porque já está calor demais. Vamos ver em detalhes a previsão do tempo com Luciana Magalhães. A chuva diminui de intensidade na porção centro-norte do país. E assim teremos uma quinta-feira típica de verão, com sol, calor e pancadas de chuva, principalmente à tarde. O destaque fica por conta do tempo firme e seco, nesta grande faixa que vai do interior do Nordeste, passando por quase toda a Bahia, Minas Gerais, Rio e também o norte de São Paulo. Bem, em relação às temperaturas, faz bastante calor. Todas as capitais ficarão com máxima acima dos 30 graus. Em Porto Alegre, apesar da chuva, faz até 34 graus. No Rio, com tempo seco, chega a 36. Em Recife, máxima de 32 e em Belém, chuva com máxima de 30 graus. Em São Paulo, a chuva diminui mais ainda. Tempo firme e seco no Vale do Paraíba e no norte do estado. Nas outras áreas, pode chover à tarde, mas de forma bem pontual. No centro-oeste, máxima amanhã de 32 graus em Presidente Prudente e em Marília, máxima de 33. Já na região norte, máxima de 34 graus em Bauru. E no litoral, a máxima chega a 33 graus em Santos. E olha, nos próximos 3 dias o tempo não muda muito aqui na capital. Sol forte com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente à tarde. Amanhã, máxima de 33 graus. Na sexta, máxima de 32 e no sábado pode chegar novamente aos 33 graus. 6 ônibus foram incendiados no Acre. Agora, toda a frota começou a circular só com o apoio de policiais militares. A Secretaria de Polícia Civil do Estado confirmou que os ataques são em represália à morte de 3 integrantes de uma facção criminosa durante confronto com o BOPE na segunda-feira. Por medo, os motoristas chegaram a paralisar as atividades ontem à noite. O governo informou que o policiamento vai ser reforçado para evitar que mais coletivos sejam queimados, principalmente nos locais onde há maior índice de criminalidade. E em Belo Horizonte, Minas Gerais, 30 pessoas foram detidas pela Polícia Militar, suspeitas de participar de ataques a 13 ônibus na capital e na região metropolitana, desde o último fim de semana. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos incêndios foi feita em retaliação a uma operação contra o tráfico de drogas. O setor de serviços fechou 2016 com a maior queda da série histórica da pesquisa, que começou em 2012. O IBGE informou hoje que o volume do setor encolheu 5% no ano passado. Em dezembro, o segmento de serviços recuou 5,7% na comparação com o mesmo mês de 2015. Essa também foi a maior queda para dezembro nos últimos 5 anos. O dólar fechou novamente em queda em relação ao real e renovou a mínima desde junho de 2015. A moeda americana terminou a quarta-feira valendo R$ 3,06, recuo de quase 1%. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,89% e fechou no maior nível desde março de 2012. A alta de hoje foi influenciada principalmente pelo desempenho positivo das ações do Banco Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vamos ser otimistas por um dia. Vamos pensar nas férias. Mais que isso, vamos pensar que vamos viajar ainda neste ano, talvez para fora, para o exterior.
Viajar para fora, claro, significa pensar em dólar, em taxa de câmbio. O dólar está no preço mais barato em reais desde junho de 2015, como a gente acabou de ver. Faz um ano, $1 no câmbio comercial saía por R$ 4,00, hoje por R$ 3,06. Uma queda de quase 25%, um quarto. Vai continuar caindo? As previsões dos analistas financeiros não são essas. A previsão para o dólar na média deste ano é perto de R$ 3,30. No final do ano, talvez perto de R$ 3,40. Para quem vai viajar ou comprar algo lá fora, é hora de comprar dólar? É recomendável. Previsão de dólar é segura? Não. Aliás, se alguém tivesse certeza de qual será o preço do dólar, não contava para ninguém. Guardava segredo, especulava com a informação certeira e ficava rico. Mesmo assim, as tendências têm alguma lógica. As previsões têm alguma lógica. No curtíssimo prazo, a tendência seria de valorização. Deve entrar dólar no Brasil. Vai haver outra rodada de repatriação, isto é, aquele pessoal que mandou dinheiro para fora do Brasil de modo ilegal vai poder trazer essa grana de volta pagando uma multa e impostos, mas sem ser processado. Com taxas de juros melhores lá fora e dólar mais barato, algumas empresas brasileiras pensam em pegar dinheiro emprestado no exterior. Além do mais, o Brasil está exportando mais, vendendo mais produtos para outros países. Então, a tendência seria de valorização nos próximos 2 meses, mais ou menos. Isso é uma tendência. Muitos fatores influenciam o dólar, desde política no Brasil a decisões econômicas em países importantes, como Estados Unidos e China. Trocando em miúdos, qual a dica? O dólar está barato em relação ao passado recente. Está barato em relação às previsões dos melhores analistas financeiros para o futuro próximo, no final do ano. Pela lógica econômica e financeira, está em uma espécie de fundo de poço. Não é certeza, mas é razoável acreditar que está perto do preço mais baixo do ano. Boa noite. Mais um protesto na Paulista hoje. Manifestantes ligados ao movimento dos trabalhadores sem teto protestam neste momento na avenida. São cerca de 7.000 pessoas, segundo os organizadores. Eles pedem por melhorias no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. A Polícia Militar acompanha o ato. O protesto foi dividido em dois. Um grupo partiu do Largo da Batata em direção à Avenida Paulista. O outro ia da Praça da República para a Paulista também. Os grupos vão se encontrar na Rua da Consolação, perto da Praça do Ciclista. A partir do mês que vem, o número de beneficiados pelo Leve Leite da Prefeitura de São Paulo vai ser reduzido em mais de 50%. A Secretaria Municipal de Educação diz que vai reformular o programa para atender também crianças pobres, com até 6 anos, que estão fora da escola. Desde que foi criado em 1995, o programa Leve Leite beneficia alunos de até 14 anos matriculados na rede municipal. Com a mudança agora, só serão atendidas crianças de até 6 anos de idade, que somam 223 mil alunos. Por outro lado, a Prefeitura anunciou que vai incluir no programa outras 208 mil crianças pobres na mesma faixa etária de até 6 anos e que estão fora da escola. Elas precisam estar inscritas no Cadastro Único do município para programas sociais. E a renda da família deve ser de, no máximo, R$ 2.800. Em relação ao número de alunos que receberam o leite no ano passado, haverá uma redução de 53%. Com isso, o custo também caiu pela metade. O secretário de Educação do município garante que a mudança não foi só para economizar. Então, a ideia foi trabalhar com uma faixa etária mais adequada, seguindo os princípios da saúde, né? E com crianças mais pobres. O que a gente vê é que os mais velhos, inclusive, muitas vezes nem utilizam leite, né? Hoje a cidade, inclusive, nas redes sociais, a gente tem grupos que vendem o leite da prefeitura. As crianças que estão fora da rede de ensino vão receber 2 quilos de leite em pó por mês. Mas para as outras, a quantidade diminuiu. Até 1 ano de idade, 1,2 kg por mês. De 1 a 6 anos, 1 quilo no período. A questão do verde em São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini, vereador do Partido Verde, já no 5º mandato e atualmente licenciado.
Agradeço muito sua presença, Nataline, hoje no Jornal da Gazeta. A chuva deu uma trégua, não apenas para a população que está livre daqueles transtornos todos que conhecemos, como para as árvores. Quanta perda de árvores nesses temporais de verão, uma perda do verde da cidade que já é carente, somos uma cidade carente de verde e, ao mesmo tempo, os estragos, né, que a queda dessas árvores acaba causando. Eu quero saber qual é seu plano para a ampliação e preservação das árvores, da arborização em São Paulo. Bom, boa noite a você, Maria Lídia, obrigado pelo convite, boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta, é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Com respeito à sua pergunta, as árvores, nós temos, ninguém sabe muito bem a contagem das árvores de logradouros, de ruas e praças em São Paulo. O censo que foi feito em 2014 indicou 650 mil árvores em ruas e praças. Então, é um número insuficiente, um número pequeno. Isso nós não estamos contando as árvores que tem dentro dos parques, nem nas reservas, como Parelheiro, Serra da Cantareira e outras reservas lá na Mata do Carmo, aí seria um número maior. Mas nas ruas e praças são 650 mil árvores. Dessas, nós calculamos, também ninguém nunca fez um estudo detalhado, mas o cálculo que é feito por especialistas é que tem entre 20% dessas árvores, 20% e 25% estão adoentadas, estão doentes. São árvores que têm sua saúde comprometidas. Isso precisa ser feito um estudo, e isso nós estamos planejando também. E quando você tem ventos fortes, chuva forte, qualquer tipo de intempérie, essas árvores que estão doentes, ou por praga de cupim, ou porque tem o colo fechado com cimento, ou porque são podas muito drásticas. Erva de passarinho? Erva de passarinho também derruba, ou pela idade mesmo. Tem árvore em São Paulo que tem 90 anos, até mais, 100 anos, nunca teve um cuidado específico, não é, por parte do poder público e nem por ninguém. Então, bom, e o senhor vai ter recursos para esse cuidado? Então, o que nós temos que fazer primeiro, é saber exatamente quais são as árvores que têm sobrevida e quais são as árvores que estão ameaçadas. Quer dizer, um levantamento. O levantamento ele pode ser feito por cima, por estudo de satélite ou tecnologia além do satélite, existe esse recurso, e o estudo pode ser feito também de árvore em árvore. Um censo. Um censo, ou por tomografia, ou agora, um processo mais moderno do que tomografia, a árvore também faz tomografia. Ou um aparelho de ultrassom que estuda a árvore em 10 minutos, dá o laudo. Agora, a pergunta, inclusive o Jornal da Gazeta fez uma reportagem mostrando como se faz esse laudo, esse estudo. Nós tivemos lá, fizemos em 40 árvores da Vila Mariana. Isso. Um estudo doado, não foi pago. Então, e eu me lembro que é algo, sim, muito, muito moderno, preciso, muito interessante, importante para uma cidade. Quando o senhor fala 650 mil árvores, dá uma impressão que é muito, mas para uma cidade como São Paulo não é. Quem chega de avião sobrevoando São Paulo vê como são poucas as árvores. O que nós vemos áreas, de verde, tem áreas que são bem plantadas, como Brooklyn, como Jardins, e outras áreas que são, por exemplo, Cidade de Tiradentes. Até estive lá com o prefeito regional, o Oziel, e nós estamos fazendo um plano para atacar a arborização de lá, porque lá tem calçadas largas e o número de árvores é muito pequeno. Quer dizer, a prefeitura tem um plano de arborização? Vocês vão plantar? Nós queremos plantar muito. Certo. Plantar muito, muito. Agora, e o cidadão que tem a casinha dele, o proprietário, como ele é responsável pela calçada, por que é que ele não pode ser responsável pela árvore na frente da casa dele? Ou mesmo um estímulo para ele plantar a árvore? A lei que rege as árvores em São Paulo é de 1987. Para você ter ideia, ela protegeu um certo número de árvores que não existem mais. Então é uma lei muito antiquada. Então nós estamos criando na Secretaria, com muita rapidez, um comitê de arborização que vai melhorar o censo das árvores, quer dizer,
quantas são de fato, as que estão realmente para cair, e também nós vamos discutir a mudança dessa legislação. Porque hoje a pessoa não pode pôr a mão na árvore, né? Porque se a prefeitura não... Então, o que a prefeitura não cuida e a pessoa não pode cuidar. A prefeitura tem pouco, né? recursos humanos para cuidar disso tudo. Então, nós estamos querendo modernizar no sentido de ampliar a corresponsabilidade de instituições, de entidades, mesmo de munícipes. Uma parceria público-privada aí também? A parceria com a população, com as universidades. E por que não, assim, uma parceria público-privada de empresas, já que o Dória é um fã dessa ideia para tanta coisa em São Paulo, os parques principalmente, e por que não para a preservação das árvores? Sem dúvida nenhuma. Nas ruas, a rua é dessa empresa, a outra é da outra empresa. Isso precisa mudar a legislação, né? A única empresa hoje que pode pôr a mão em árvore é a Eletropaulo. Sim, a partir de uma certa altura é com ela, por causa da questão dos fios, né? Então existe inclusive uma luta aí para a Eletropaulo fazer as podas melhores, não pensar só no fio, pensar também no verde. E a Eletropaulo aprimorou muito o trabalho deles, tem equipes especializadas e tal, mas de vez em quando uma árvore é podada de forma radical pela Eletropaulo. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa fazer... Isso que você falou é verdade, só que tem que ser sob controle de técnicos, e a prefeitura não pode perder o controle. Mas ampliar a árvore certa, no lugar certo, na hora certa, para São Paulo respirar melhor. E na quantidade certa também, o máximo possível de quantidade. Bom, secretário, foi anunciado aquele muro verde na 23 de maio, essa questão tão polêmica, né, da luta contra a pichação e aí, inclusive, o grafite. Tem uma grande polêmica instalada. A parte boa é essa ideia de colocar verde nesses muros, tirando a ideia da cidade cinza, que de fato não embeleza. Vimos aqui no Jornal da Gazeta há pouco a opinião da população, comentando diante de uma pintura, num mural, num muro, numa parede, né, e aprovando. O verde é cor. E o verde faz bem para as pessoas e embeleza a cidade. Saiu da intenção esse projeto do Muro Verde da 23? Não saiu, já começou. Não, saiu da intenção, então, já não é só a intenção. Não, já começamos. Tem dois tipos de muro verde que você pode fazer ali. Um é plantar eras das mais variadas espécies para subir no muro e dar aquela... Sim, né, plantar no chão. Isso. E ou falsavinha, ou tombeja. As trepadeiras são tantas, trepadeiras, né, bonitas, dão flor. Então, isso já começou. Nós já plantamos uma quantidade grande de trepadeiras. Na 23, já plantaram? Não, mas ainda tem muito para plantar. Nós ainda vamos precisar de uma quantidade ainda em torno de umas 12 mil mudas para terminar. Outra maneira que também será feita, serão feitos dois tipos de muro verde. O outro é aquele muro que ele são pequenos canteirinhos assim que são pendurados, não é? Com arranjos e tal. Sim, fica muito bonito. E isso também nós já disponibilizamos o recurso que tinha. Nós transferimos um recurso que tinha para esses jardins em prédios, em paredes de prédios, nós transferimos isso para fazer 10 mil metros quadrados na 23 de maio. Já demos autorização, existe o recurso de um TCA, que é um termo de ajustamento de conduta, de um TAC. Existe um recurso não é barato, tem o problema da manutenção, mas quem vai fazer está garantido que mantém pelo menos por 4 anos. Então nós vamos fazer as duas experiências. O plantio do chão, onde tem canteirinho, sim, na calçada, já começou, já plantamos bastante. Não sei se você passa lá e repara, só que aquilo demora... É que não é meu caminho, confesso, mas eu vou observar. Demora um ano para cobrir tudo. Mas isso passa rápido. Vai passar rápido. Vai ficar bonito, você vai ver. Porque à medida que está crescendo, já enfeita, já embeleza. É verdade. Não é verdade? Será o maior corredor verde do mundo. Que bom. É. Agora, a última questão é o Parque Augusta. Essa polêmica, eu quero saber se o Ministério Público... há quantos anos a conversação com o Ministério Público para a liberação de uma verba que vem da repatriação de dinheiro em contas que estavam em nome de Paulo Maluf, coisa relacionada a desvio de dinheiro público e etc., mas que já chegou, já está aqui esse dinheiro. Como que está o Ministério Público em relação a essa liberação da verba para a solução no Parque Augusta?
Então, nós estivemos lá conversando com o promotor está insistindo nisso e a prefeitura está avaliando. Na verdade, essa questão, ela já galgou, vamos dizer assim, escalões da prefeitura, que são a Secretaria de Justiça, a Procuradoria-Geral da Prefeitura, e essa negociação com o Ministério Público está sendo uma conversação e também existe também processos na Justiça, além do Ministério Público. Agora, eu estou muito preocupado, Maria Lídia, mas muito mesmo, antes disso, em recuperar os parques de São Paulo. São Paulo tem 107 parques, nós recebemos, desses 107, pelo menos 80 em petição de miséria. Eu apelidei assim, mato aqui, mato na cintura e mato no peito. Hoje nós entramos no Parque do Trote, que é um parque lindo, que fica na Vila Maria, para roçar. Lá o mato estava no queixo, entendeu? Então nós estamos preocupados em recuperar os parques que foram, de certa forma, deixados de lado. 80 parques em situação de... Nós já entramos em 32 e já estamos recuperando hoje com o trote 33. Boas falas, porque o senhor está falando do espaço público, é o resgate de um espaço da população e já disse o poeta um dia, a praça é do povo. E o parque também. E o parque também, que é uma grande praça. Muito obrigada, secretário. Espero que o senhor volte no Jornal da Gazeta para prestar contas sobre todas essas ótimas intenções. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado, Maria Lídia. Boa noite a você e aos telespectadores. Gamberini. Você vai ver a seguir a instabilidade política nos Estados Unidos. Assessores de Donald Trump se reúnem com integrantes do governo russo antes da eleição presidencial. Esqueceu da transação, ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino que errou, o Bradesco resolve, irmão. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Eles adoram uma boa discussão. Que jogo legal, hein? Uma chatice o jogo. Não importa se concordam ou se discordam. Hoje o futebol brasileiro está carente disso. Tem nada a ver. Será que um dia isso vai ter fim? Ou ganha, ou é porrada e acabou. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Depois da demissão de um dos principais conselheiros de segurança interna de sua administração, o presidente americano Donald Trump tentou minimizar a importância das ligações entre os Estados Unidos e a Rússia. Mesmo com a liberação para o retorno dos moradores à região, as autoridades do condado de Oroville afirmaram que eles devem estar preparados para uma possível nova retirada. Desde o último domingo, quando a falha na estrutura da represa foi detectada, equipes do Departamento de Recursos Hídricos trabalham. Você acabou de ver uma reportagem diferente. Agora sim, vamos falar sobre Donald Trump. Depois da demissão de um dos principais conselheiros de segurança interna de sua administração, o presidente americano Donald Trump tentou minimizar a importância das ligações entre os Estados Unidos e a Rússia. Segundo Trump,
A alegação de conexão entre membros da sua administração e o serviço de inteligência russo é uma tentativa de encobrir os erros da campanha da democrata Hillary Clinton pela Casa Branca. Hoje, o jornal New York Times publica uma reportagem que mostra que membros da campanha presidencial, hoje do círculo íntimo de Trump na Casa Branca, tiveram repetidos contatos com autoridades da inteligência russa no ano anterior à eleição. Segundo a publicação, a inteligência americana interceptou comunicações no mesmo período em que descobriu evidências de que a Rússia tentava hackear o Comitê Nacional Democrata. O governo russo rejeitou a alegação apresentada na reportagem, afirmando que as informações são meras especulações de fontes sem rosto ou credibilidade. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.